Em livro, General Vilas Boas revela que postagens na véspera do julgamento de Lula foram escritas com alto comando do Exército. Acompanhem os detalhes na reportagem da Caterina Achuti. O ex-comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, revelou que as postagens feitas por ele no Twitter, na véspera do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula em 2018, pelo Supremo Tribunal Federal, foram elaboradas em conjunto pelo alto comando das Forças Armadas, como parte de uma articulação para evitar que o petista pudesse recorrer em liberdade da condenação no caso do triplex e disputar as eleições naquele ano. O militar fez as revelações numa entrevista ao pesquisador Celso de Castro para o livro General Vilas Boas Conversa com o Comandante, recém-lançado pela editora FGV. Na véspera da audiência no Supremo, o então comandante do Exército dos governos Dilma Rousseff e Michel Temer disse no Twitter que a instituição prezava pelo respeito à Constituição, paz social e democracia e compartilhava dos anseios dos cidadãos de bem e que repudiam a impunidade. Na época, a postagem foi interpretada especialmente pelo PT como uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, na época, Celso de Mello, disse que um comentário feito por uma altíssima fonte violou o princípio da separação de poderes. Vilas Boas afirmou que duas motivações moveram o alto comando do Exército a adotar a ofensiva. Uma delas era evitar uma possível convulsão social diante do aumento das demandas por uma intervenção militar. Para ele, a mensagem endereçada à Suprema Corte se tratava de um alerta muito antes do que uma ameaça. A postura de Vilas Boas nas redes sociais também funcionou como uma espécie de estratégia para que o Exército voltasse a ser ouvido com naturalidade. Com isso, os militares falariam mais com a imprensa, ocupando os espaços de debate. A partir do episódio, muitos militares foram para o Twitter e outros passaram a atuar nos bastidores na tentativa de influenciar a narrativa política. Vilas Boas também afirmou no livro que se Fernando Haddad tivesse derrotado Jair Bolsonaro em 2018, assumiria normalmente e a postura do Exército seria de cumprimento à Constituição. Pois é, quem é que quer fingir que o PT é um partido democrata de fato, né? É um partido que até hoje apoia as ditaduras cubana e venezuelana, que tentou avançar nessa direção no Brasil também durante seus 14 anos de poder. Se não fez, é porque não conseguiu, não foi capaz. Então eu não vejo como nada absurdo esse tipo de mensagem, esse tipo de preocupação, até porque nós sabemos que o PT aparelhou sim o próprio Supremo Tribunal Federal. É um Supremo hoje que persegue jornalistas e que rasga a própria Constituição, da qual deveria ser o guardião. Veja, a mídia, uma ala da mídia gosta de chamar qualquer deputado bolsonarista, como a própria Bia Kicis, que quem conhece sabe que é uma pessoa moderada, de extrema-direita. Ela seria uma ameaça à democracia, assim como o presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, chama o PT de esquerda. Não existe extrema esquerda para essa mídia. Só que a gente sabe que se tem alguma coisa aí realmente extremista na política nacional, é essa esquerda que flerta com ditaduras comunistas.